a este ato público e a esta audiência pública para discutir o aumento da criminalidade contra os profissionais da odontologia. A ideia central é colhermos os elementos necessários para encaminharmos uma proposta ao secretário da Segurança Pública que vise a dar mais tranquilidade aos profissionais da odontologia. Nós temos já uma ideia, que eu já vinha discutindo no âmbito da Secretaria de Segurança, parece uma ideia prática, eficiente, diante das características desse tipo de criminalidade. Uma criminalidade ocasional, muitas vezes lastreada no acaso. Um criminoso vê pela televisão a ocorrência desse delito, tem a ideia, pressente a facilidade, marca uma consulta, realiza o seu crime, muitas vezes até mais grave do que um simples assalto, lamentavelmente. O policiamento ostensivo, muitas vezes, neste caso, não funciona, até porque a pessoa entra como um cliente, um paciente normal. O trabalho de inteligência é prejudicado, porque não existe uma organização criminosa trabalhando permanentemente nisso. É um crime que surge do nada, se efetiva e desaparece. Então, nós precisamos discutir mecanismos preventivos para que o profissional, no seu consultório, tenha como acionar rapidamente ou um sistema de segurança ou a companhia da Polícia Militar para que venha de imediato. Um sistema de código, de controle, um botão de pânico, um tipo de sistema que ele tenha como acionar e rapidamente a polícia acorrer ao local. Isto é o mais importante. Claro que outras medidas também nós vamos discutir. Não é uma audiência para a gente ficar fazendo debates acadêmicos infindáveis e estéreis. É uma audiência objetiva, direta, pragmática, porque o problema é sério e demanda uma solução efetiva. Então, pediria àqueles que vierem a se manifestar que pudessem adotar concisão, evitar, muitas vezes, que é natural, divagações ou observações muito distantes da realidade, ser efetivo, direto e fazer a sua colocação para colaborar e a gente poder chegar a algum resultado. Com base nisso, que eu convido um dos grandes, para não dizer o principal responsável por este encontro, aquele que nos procurou, nos solicitou, nos expôs o problema e tornou possível a realização dessa audiência. Dr. Cláudio Yukio Miyake, presidente do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, com respeito, uma salva de palmas ao representante dos dentistas. Quero chamar agora o representante do Dr. Carlos Alberto Strassini, o Dr. Carlos Alberto Strassini, que é assessor especial parlamentar do secretário de Estado dos Negócios da Segurança Pública, que é o Procurador de Justiça Fernando Grella Vieira. O Dr. Carlos Alberto Strassini é, vamos dizer assim, o operacional. É aquele com quem nós falamos, nós conversamos, para que ele possa estudar o problema, deduzir o problema e levar o problema ao secretário da Segurança Pública no estágio já avançado. Porque senão nós fazemos uma reunião ainda de apresentação, o secretário vai acionar os assessores para começar. Não. Dr. Fernando Grella Vieira, como tem uma visão também objetiva dos problemas da criminalidade, ele que foi chefe do Ministério Público por 2 biênios consecutivos e é procurador de justiça há 30 anos, é um homem, portanto, de ação prática. Já nos enviou o Carlos Strassini, que já vai ouvir e traduzir isso também em medidas efetivas. Eu peço uma salva de palmas à secretária da Segurança Pública, Dr. Carlos Strassini. Muito bem.
Nós vamos chamar também Dr. Silvio Sequeto, presidente da Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas, que representa um grande segmento também dos cirurgiões dentistas. Peço uma salva de palmas ao Dr. Silvio. Bem-vindo aqui à mesa, Dr. Silvio. Agora eu chamo aqui representando a Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas, Central, representa o Dr. Adriano Forghieri, que é o primeiro vice-presidente da PCD, Dr. Juscelino Kojima, também, para que todos os setores estejam representados, e peço uma salva de palmas. Nós temos também uma das organizações mais importantes na área jurídica, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, uma autarquia federal. E ela está aqui representada pela sua Comissão de Segurança Pública, cujo presidente, Dr. Arles Gonçalves Júnior, e encaminhou o Dr. Edson de Jesus Santos, membro desta comissão, para também dar a palavra aos advogados, o OAB que tem grande poder de mobilização das instituições. Portanto, bem-vindo, a OAB sempre tem assento nesta casa. Uma salva de palmas ao Dr. Edson. Completando esta mesa, uma vez deputado, sempre deputado. Todos os deputados têm assento nesta casa, na mesa dos trabalhos. E este que foi um grande representante dos cirurgiões dentistas, um homem digno, que eu tenho admiração, por quem nutro amizade, presidiu o Conselho Regional de Odontologia e foi deputado estadual desta casa. Inclusive, eu tenho uma grande gratidão, porque ele, como deputado estadual, criou o Dia do Ministério Público, instituição que eu tenho orgulho de integrar. Dr. Emil Razuc, por favor, uma salva de palmas ao Dr. Emil Razuc. Queria também noticiar a presença do Dr. Marcos Genai Capês, qualquer semelhança não é coincidência, é meu primo, tesoureiro do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Doutora Maria Valéria Pereira Novaes de Paula Santos, representando o Dr. Luiz Maurício de Souza Blazek. Está aqui a doutora Maria Valéria? Então eu peço, por favor, uma cadeira do cerimonial para que estão aqui representando a Polícia Civil e o delegado-geral de polícia. Eu faço questão que Vossa Senhoria, Vossa Excelência venha aqui para esta mesa de trabalhos. Também Dr. Pedro Petreri, presidente do Sindicato de Odontologia de São Paulo, Dr. José Silvestre, presidente da ABO São Paulo. Muito bem. Feito isso, nós damos início com a formação da mesa, a nominação das autoridades. Declaro aberta esta audiência pública que tem por finalidade discutir a violência contra os cirurgiões dentistas que tem aumentado diariamente. Em São Paulo, 2 covardes homicídios praticados mediante emprego de fogo ocorreram no espaço de um mês, o que exige providências concretas e efetivas por parte das autoridades, a fim de evitar que tais práticas hediondas se tornem comuns aos criminosos. Objetivo desta audiência: ouvir rapidamente a angústia e a visão de cada um dos cirurgiões, como se sentem inseguros, e a partir daí nós construirmos uma proposta efetiva. Doutora Stracina, a presença de vários sistemas antipânico, botões que acionem diretamente ligados com a companhia da Polícia Militar e o distrito policial da região, do bairro, a existência de uma corrente de solidariedade, que a gente chama, que é até um projeto que eu apresentei em 2007, em que os seguranças privados, munidos de rádios de comunicação integrados, vão se avisando um ao outro de movimentos suspeitos na região, integrados com o capitão da companhia e o delegado titular do distrito policial. Um sistema de comunicação do que está acontecendo. E vamos ouvir também outras sugestões práticas que possam ajudar a minimizar este problema. Feito isso, eu passo, seguindo o nosso rígido cerimonial, regimento interno, a palavra ao presidente do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, Dr. Cláudio Yukmiak, para que faça as suas colocações. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Quero cumprimentar o deputado Fernando Capês, agradecer
a oportunidade de estarmos aqui discutindo o assunto, este importante assunto nesta noite, que confesso que num início de gestão, falava agora há pouco ao Sérgio Everton, que nos entrevistou agora há pouco, jamais imaginava que no início de gestão estaríamos debatendo segurança. Entretanto, os assuntos e as ocorrências que acabaram acontecendo nos direcionou para que, entre todas as outras preocupações e atribuições do Conselho, nós tivéssemos que abordar esse assunto de uma maneira mais profunda. E é isso que nós estamos fazendo hoje aqui. Infelizmente, motivado por acontecimentos tristes, acontecimentos trágicos, mas que trouxe à tona um problema que a cada dia que passa nós verificamos que é um problema grave, rotineiro, em uma quantidade muito maior que nós imaginamos. Então, de tal maneira que, infelizmente, por um motivo complicado e triste, hoje nós estamos nesta noite debatendo segurança em relação ao cirurgião dentista. Mas o fato é que, no final do mês de abril, tivemos aquela primeira ocorrência em São Bernardo do Campo, e que despertou já uma revolta e uma preocupação por parte da nossa classe, e que gerou a solicitação de algumas providências e atitudes por parte do Conselho e de outras entidades odontológicas. Quase que na sequência, infelizmente, veio o segundo caso, na cidade de São José dos Campos. Todos os senhores e senhoras sabem o que aconteceu, e havíamos solicitado, logo em seguida do primeiro caso, da Cíntia, da colega Cíntia, nós havíamos solicitado uma audiência com o secretário de Estado da Segurança, Dr. Fernando Grela, e que, imediatamente após a ocorrência do segundo caso, nos recebeu, juntamente com a PCD e com a ABCD, na ocasião, nos recebeu na secretaria, e nós tivemos a oportunidade de passar alguns dados que nós havíamos coletado, e também fizemos a solicitação formal para que a Secretaria de Segurança olhasse com maior atenção em relação à questão da segurança nos consultórios odontológicos. Então, naquela ocasião, no início de maio, nós protocolamos essa solicitação da criação de um serviço específico para a segurança do cirurgião dentista. Quando ocorreram esses casos, nós abrimos imediatamente um canal de comunicação, inicialmente através de um e-mail denominado vamosnosproteger@crosp.org.br, e para, não sei, um misto de surpresa ou até mesmo, enfim, foi o número de relatos de assaltos, roubos, violência com os colegas em todo o estado de São Paulo acabou nos dando um sinal maior ainda de alerta, porque realmente a abertura desse canal perante o Conselho talvez tenha encorajado os colegas a fazerem os seus relatos. E percebemos e verificamos que praticamente 90% dos casos relatados de assaltos, roubos, violência ou ameaças, o colega não fez o boletim de ocorrência. Ou seja, a realidade para a Secretaria de Segurança, para a polícia, era muito diferente daquilo que realmente estava acontecendo junto aos colegas. Então, nós informamos este número, estamos periodicamente encaminhando todos os relatos que continuam chegando, e eu tenho certeza que isso tenha
gerado uma preocupação também por parte da Secretaria de Segurança Pública. Mais recentemente, durante o mês de agosto, nós recebemos a visita, deputado Capês, recebemos a visita de policiais do Serviço de Inteligência da Polícia. Então, por isso eu quero agradecer Dr. Carlos Alberto Strassini, que passe esse nosso agradecimento ao secretário, porque, atendendo a nossa solicitação naquela audiência, e nós nem sabíamos que já estava em andamento, mas foi criado um serviço específico na questão da segurança do cirurgião dentista. E esses policiais que vieram, que fazem parte do serviço de inteligência, vieram nos comunicar que esse serviço já estava em funcionamento, os casos dos cirurgiões dentistas já estavam sendo analisados com detalhes e nos solicitaram que nós fizéssemos um questionário para a classe odontológica com algumas perguntas que eles gostariam de saber. E assim nós fizemos. Enviamos um e-mail e também disponibilizamos no nosso site por 5 dias. 5 dias, um período curto. Porém, respondendo à nossa solicitação, em 5 dias, 1.416 colegas responderam ao questionário, em 5 dias, dando informações sobre como era a segurança, quais as características do consultório, se havia policiamento na região, enfim, um questionário até extenso, mas mesmo assim 1.416 colegas noticiaram, fizeram o seu relato. Desses 1.416, havia uma pergunta, a seguinte pergunta: você já foi vítima de crime nos últimos 12 meses? Então, desses 1.416 colegas que responderam, nos últimos 12 meses, 242 colegas relataram que foram vítimas de assalto, roubo ou violência. Quase 20%. Vítima, por uma vez, 157 casos. 2 vezes, 56 casos. 3 vezes, 21 casos. 4 vezes, 11 casos. E assim sucessivamente. Então, esses números, até então, eu tenho certeza que estavam ocultos para a polícia e para a Secretaria de Segurança. De tal maneira que, como eu falei no início, infelizmente, por um motivo triste e trágico, veio à tona um problema real e presente, que é a questão da segurança para os colegas cirurgiões dentistas. Então, eu acredito que essa noite de hoje ela é importante para que nós possamos delinear alguns objetivos. É importante para que, por um lado, o cirurgião dentista tenha consciência de que, efetivamente, ele deve criar um protocolo mínimo de segurança. Um protocolo mínimo. Alguns cuidados básicos que a própria pesquisa mostrou. Então, por exemplo, nós não temos o hábito de sermos rigorosos numa coisa básica que até uma loja comercial pequena faz, que é ter um bom cadastramento dos seus clientes ou pacientes. Nem a identidade nós solicitamos, em muitos casos. Né? Referência, muito menos. Então, existem alguns pequenos cuidados que nós queremos que a classe se conscientize, que há necessidade realmente de a adoção de um protocolo mínimo de segurança por parte dos colegas. E, em conjunto a isso, claro, o apoio da segurança pública no que diz respeito às questões, né, que envolvem policiamento, rondas, enfim, aquilo que envolve a Secretaria de Segurança Pública. Então, eu quero agradecer a oportunidade ao deputado Fernando Capês, que nos recebe nesta noite,
Quero que essas mensagens sejam repassadas e aquilo que nós conversamos que seja repassado a todos os deputados para que isso seja falado no estado inteiro, uma vez que de todos esses casos que foram relatados até o momento, não há uma concentração somente na capital. São casos que ocorrem na capital e no interior. E na capital são casos que ocorrem tanto em bairros nobres quanto em bairros da periferia. Então não há seleção em relação a local ou tipo de renda, né, na abordagem dos ladrões em relação ao cirurgião dentista. Então eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a presença de todos os representantes da odontologia já nominados aqui, representante da OAB, enfim, todos aqueles que, neste momento, se interessam e o principal, que vão nos auxiliar a buscar caminhos e soluções para que este problema, este assunto, que hoje tornou-se muito importante, que é a segurança em relação aos cirurgiões dentistas, possa ser, esse assunto possa ser tratado de uma maneira bastante rigorosa e que nós possamos dar tranquilidade para aquilo que de básico o cirurgião dentista quer. Somente trabalhar em paz, atender seus pacientes e poder tocar a sua vida de uma maneira tranquila. Então, eu acho que se nós caminharmos para esse objetivo, já será um grande ganho que nós teremos na noite de hoje. Então, deputado, nosso muito obrigado e espero uma noite aí de bastante debate, ideias e ações para que nós possamos todos nos beneficiar. Muito bem. Nesse momento, após os representantes dos cirurgiões dentistas terem a palavra, o representante da Ordem dos Advogados do Brasil, por meio da sua Comissão de Segurança Pública, também poderá se manifestar. Boa noite a todos. O meu nome é Edson, sou advogado criminalista. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade. E, em nome do meu presidente, Dr. Arles Gonçalves Júnior, agradeço o convite. Eu fui o advogado que foi convocado pela Secretaria de Segurança Pública para acompanhar os trabalhos e os depoimentos dos assassinos, vamos chamar assim, dos assassinos confessos da dentista, no caso de São Bernardo do Campo. Presenciei em detalhes o depoimento de cada um e o que eu pude verificar, o que eu pude tirar de tudo isso, veio da própria fonte, como que os dentistas podem estar fazendo para se precaver, A forma que eles adentraram no consultório, todo o modus operandi, como aconteceu. Então, eu presenciei do início ao fim. A primeira coisa que eu vou desmistificar para os senhores é que não foi, quanto à autoria, não foi o menor que ateou fogo. Todo mundo pensa que foi o menor, mas não foi o menor. Foi um dos rapazes que já tinha cometido outros homicídios e no próprio DHPP, na própria sede do DHPP, ele ameaçou esse menor de morte na frente de todos os delegados, caso ele abrisse a boca e falasse a verdade. No caminho, a pedido do Dr. Blazek, eu fui acompanhar esse menor até o fórum. E lá no fórum ele começou a falar toda a verdade, que lá ele estava seguro, ele estava adiante, ele estava distante do maior, que realmente ateou fogo. Então, ele mencionou em detalhes, então, primeiro ato foi isso. A vulnerabilidade dos consultórios, ela é clara. Geralmente, se tem uma recepcionista, se tem o profissional dentista, muitas vezes esse profissional já está atendendo alguma pessoa, e aí um paciente, e o que acontece aí?
vem uma pessoa para fazer um orçamento. Nessa que ele faz o orçamento, ele faz o orçamento e fala assim, olha, eu volto depois. Neste período que essa pessoa está sozinha, esse suposto paciente está sozinha no consultório, na verdade, ele está verificando quantas pessoas tem lá dentro, qual é o sistema de segurança que está, e ele vai embora. Quando ele retorna, ele geralmente não retorna sozinho. A sugestão desse advogado é que se crie uma cartilha para todos os dentistas, alguns procedimentos que vai facilitar muito, tal como a pessoa foi fazer um orçamento, pega o RG, pede um telefone fixo, logo após essa pessoa sair, liga para a residência, vê se realmente existe essa pessoa, sabe, existe essa pessoa, e aí sim você vai ter maior confiabilidade. Pega o RG, sim, não existe um único consultório que não tenha ao menos uma máquina de fax ou uma impressora, uma multifuncional. Pega o RG, tira uma cópia, fica com essa cópia, fala que é para efeito de cadastro. Olha, é para efeito de cadastro, fica. Isso vai aumentar muito a segurança do profissional. Aumentar muito. Então, eu sugiro que, diante, presidente, de todos esses questionamentos que foram feitos, crie uma cartilha. Crie uma cartilha e essa cartilha seja repassada para todos os profissionais. Edson, a sugestão é excelente, mostra a sua experiência, o tirocínio com o problema, mas aqui o nosso presidente já elaborou uma cartilha, ela já está disponibilizada a todos os dentistas no site do Conselho Regional de Odontologia, de maneira que fico feliz que houve um encontro de ideias, convergência de ideias, mas já existe essa cartilha. Ótimo. Então assim, essa é o que a OAB Pós está fazendo. Quando tem algum caso de grande repercussão, ela é chamada não para poder dar apoio ou para passar a mão na cabeça de marginais. Ela vai até o local para poder dar lisura à colheita dos depoimentos, para que no futuro alguém que venha dos direitos humanos fale assim, olha, que a pessoa confessou sobre tortura e essa investigação não é válida porque houve tortura, é uma investigação ilegal. Então, a OAB, através da sua Comissão de Segurança Pública, ela apoia sempre os profissionais de polícia. Sempre os profissionais de polícia. Pautado nisso, a OAB, através da sua Comissão de Segurança Pública, está com as portas abertas para poder auxiliar e apoiar qualquer manifestação que os senhores tenham a fazer, através também do nosso presidente, Dr. Marcos da Costa. Eu agradeço muito a oportunidade e estou aberto a esclarecimentos. Obrigado. A participação da OAB é muito importante. A Comissão de Segurança Pública da OAB tem um enorme poder de mobilização. Vamos, por exemplo, citar como um fato, o presidente da Comissão de Segurança acompanhou dentro do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa todo o desenrolar da investigação, a tragédia que vitimou aquela família de policiais militares em que o menino matou e depois se suicidou. Eu sou deputado estadual, mas membro consultivo do Conselho de Segurança, da Comissão de Segurança da OAB. Então, oportunamente, nós vamos também usar esse canal lá da comissão para continuarmos debatendo esta questão. E, diante da inação da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, eu, desde já, determino a nossa assessoria que faça um requerimento na próxima terça-feira à Comissão de Direitos Humanos, já que a de Segurança não se mexeu, para que o presidente do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo compareça para prestar todas as informações e deduzir as angústias da classe dos cirurgiões dentistas. Classe pela qual tenho um apreço especial. Meu pai foi dentista. Meu tio
é um grande dentista, meu primo é dentista, meu cunhado, Fábio, que está aqui, é dentista, e o meu sogro é dentista. Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande também, até com vínculo familiar. Passo a palavra à Secretaria da Segurança Pública. Notem que é uma reunião de qualidade, de muita qualidade. Nós temos um órgão como a OAB, que é um órgão que movimenta, pressiona, mobiliza as instituições públicas. Nós vamos trazer aqui para a Comissão de Direitos Humanos, que está tendo uma pauta extremamente carregada, e toda semana vou protocolar um requerimento por escrito já, na terça-feira, e a Secretaria da Segurança Pública, neste momento, terá a palavra, ouvindo e participando diretamente desse evento. Dr. Carlos Estracini. Boa noite a todas e a todos. É com muita honra que eu venho aqui nessa audiência pública representando o secretário de Segurança, Dr. Fernando Grela Vieira. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar o deputado Fernando Capês, em seu nome todos os componentes da mesa, as autoridades presentes e principalmente vocês, profissionais da odontologia. Quero aqui dar um testemunho do empenho que o deputado Fernando Capês tem com as questões importantes da sociedade, não só com os profissionais da odontologia, mas todos os profissionais liberais, todas as causas importantes. Não é a primeira vez que eu participo aqui na Assembleia de uma sessão, de uma discussão, por proposta do deputado Fernando Capês, que, obviamente, é um jurista e sabe como conduzir essas questões com objetividade e alcança, sem dúvida nenhuma, os resultados. Então, eu quero parabenizar mais uma vez o deputado Fernando Capês por essa iniciativa e a Associação dos Cirurgiões e Dentistas e a todos vocês. Eu queria só fazer um breve relato aqui, e isso se faz importante porque nós estamos diante de uma classe que forma opinião, né? Uma categoria de profissionais extremamente respeitados. No início do governo Mário Covas, o Estado de São Paulo registrava 39 homicídios por 100 mil habitantes. Passou o governo Mário Covas, o governo Geraldo Alckmin, o governo Zé Serra e o governo Geraldo Alckmin, e nós atingimos, no começo do ano passado, 9,5 homicídios por 100 mil habitantes. Recomendação internacional da ONU, da Organização Mundial da Saúde, é 10 homicídios por 100 mil habitantes, e o que não é considerado epidêmico, vamos dizer assim. E nós conseguimos 9,5 no começo do ano passado, depois deu um leve aumentozinho, e hoje ainda nós registramos 11 homicídios por 100 mil habitantes. O estado mais seguro depois de São Paulo é Santa Catarina, com 16, o Rio de Janeiro, 29, estados que ostentam 60, 65 homicídios por 100 mil habitantes. Então, eu quero dizer para vocês que o estado de São Paulo é um estado muito seguro, é o mais seguro da nação. Nós temos a melhor polícia civil do Brasil e uma das melhores do mundo. Nós temos a melhor polícia militar do Brasil, uma das melhores do mundo. E a polícia científica, que está aí com os seus resultados, não precisa nem ser citada. Então, na verdade, o Estado vem fazendo um papel importante na área da segurança pública. O serviço de inteligência, os investimentos na área de inteligência é que tem feito com que nós reduzíssemos a criminalidade no Estado de São Paulo dessa forma. E, às vezes, não reconhecido pelo próprio país, mas reconhecido por grandes cidades estrangeiras, como, por exemplo, Nova York, Londres, que veio aqui em São Paulo saber como é que São Paulo conseguiu reduzir tanto a criminalidade, um estado que também tem favela, um estado que tem pobreza, um estado que tem todos os problemas. Então, São Paulo é um estado muito seguro. Existem casos pontuais que têm acontecido em São Paulo, e essa é uma preocupação muito grande. O governador Geraldo Alckmin, o secretário de Segurança, não está contente enquanto registrar 11 casos de homicídio por 100 mil habitantes. 6, 5. Para a gente, o importante é que nada aconteça. Mas, evidentemente, que a gente sabe que segurança, que o crime, ele é mundial. Ele não é privilégio de São Paulo ou do Brasil. Então, isso, na verdade, acontece. Nós vivemos um outro momento hoje que não aquele que a gente vivia lá atrás. Eu não sou tão idoso assim, mas eu quero esclarecer para vocês que eu sou do interior. Eu sou lá de Taquaritinga, cidade perto de Araraquara. E era comum,
com meus 20, 25 anos, era comum lá na chácara do meu pai, que era próximo da cidade, a gente ficar lá até 3, 4 horas da manhã, dormir com a porta aberta. Isso era comum. Hoje, não existe mais essa possibilidade. Não tem mais essa... isso acabou. Eu recebi uma senhora importante de São Paulo, de uma família muito importante, há uns dias atrás, onde ela estava indignada porque ela tem uma casa lá em Ubatuba, fica numa área muito grande, até a vista toda para o mar, tal, e ela sobe lá, ela jogava lá um esporte lá com os amigos, tal. Ela estava indignada que ela não pode fazer mais isso. Mas não pode mesmo, não dá mais para fazer isso. Nós vivemos um outro mundo, né? O governador diz com muita propriedade, o Estado de São Paulo não produz drogas e nem armas. Mas nós somos vítimas de uma falha na fiscalização das fronteiras. Nós não produzimos armas nem droga, mas elas entram no Estado de São Paulo. O que nós vamos fazer? Nós produzimos cana aqui, laranja, não produz droga, né? Então, isso é uma realidade que afeta o país todo. São Paulo menos, porque São Paulo tem uma polícia muito eficiente, que atua preventivamente com o serviço de inteligência. Entrando no caso específico da categoria dos profissionais da odontologia, eu levantei com a Delegacia Geral de Polícia os 3 casos pontuais que chamou a atenção da população naquele momento, que foi o caso da doutora Cíntia em São Bernardo, o caso do Alexandre em São José dos Campos e o caso do Frederico, e outro caso que aconteceu do maníaco dos dentistas, que foi identificado, que foi foragido do Hospital de Custódia de Franco da Rocha. Tá? Esse também, considerado maníaco dos dentistas, e já havia sido preso várias vezes antes, que assaltou em 11 consultórios, praticando violência sexual, inclusive em alguns casos. Tá? O que é importante dizer é o seguinte, que nesses 3 casos, a investigação por parte da Polícia Civil foi em tempo recorde. Todos identificados, inquéritos instaurados, relatados, foram para o Ministério Público, denunciados e presos. Estão todos presos, os maiores presos, os menores da Fundação Casa. Então não tem nenhum solto, estão todos presos. O importante é isso, é a resposta, cabe à segurança pública a resposta rápida à sociedade, e isso foi feito. Agora, depois disso, acionado que foi a Secretaria de Segurança Pública, tanto através do deputado Fernando Capês, como pelo presidente, o secretário tomou algumas atitudes com a Polícia Civil e em parceria com a PM. A PM recebeu uma comissão de dentistas lá, estabeleceu-se um canal aberto, direto com a Polícia Militar. A Polícia Militar disponibilizou um canal de denúncia direto aos profissionais, orientou todos de como proceder. Por exemplo, não dá para se manter um escritório hoje, a gente sabe que eu sou advogado, também até pouco tempo estava com o escritório aberto a público, e a gente sabe o quanto é difícil manter secretária, manter as despesas do escritório. Mas, infelizmente, quando você se propõe a atender as pessoas, você não sabe quem entra ali. Entra muita gente boa, mas também entra muita gente maldosa, não é? Então, faz necessário uma secretária para fazer uma triagem, faz necessário um portão eletrônico, é necessário um monitoramento através de câmera. Hoje, 1, 2 câmeras instaladas no consultório não é caro, é um serviço barato e traz um benefício muito grande, porque o ladrão, o meliante, ele trabalha com a oportunidade. Eu costumo dizer nas audiências públicas que a gente participa que segurança pública não é só polícia. Ao contrário, polícia tem muito pouca participação. Porque se a gente for imaginar hoje, como num passe de mágica, nós dobrássemos o efetivo da Polícia Militar, dobrássemos o efetivo da Polícia Civil, não vai mudar. Se a gente colocasse um policial em cada quarteirão, também não vai mudar. Então, na verdade, tem que haver um conjunto de atitudes aí
em prol da segurança pública. Um quarteirão mal iluminado pela prefeitura é motivo de crime. Porque, como eu disse, o ladrão ele quer ocasião. Quando a gente orienta para que as mulheres, principalmente, entrem no seu carro e colocam a bolsa no banco do lado direito, isso é um chamariz impressionante para o bandido. Que com uma pedrinha desse tamanho ele estoura o vidro e pega a bolsa. Então, não pode agir dessa forma, tem que estar, se possível, no porta-mala. Não é? Todas essas atitudes é que ajudam a segurança. Então, vídeo monitoramento, câmeras de segurança, a prevenção pessoal, individual que as pessoas têm que ter, certo? Isso tudo previne e faz com que a segurança pública seja promovida de uma forma geral. Então, por exemplo, é importante que vocês visitem o distrito policial do bairro que vocês têm um consultório. Vão lá bater um papo com o delegado, conversa, se identifica, mostra para ele onde é que está o teu consultório, vai no distrito, no grupamento da Polícia Militar, mostra, conversa. É importante isso. E importantíssimo é registrar todo e qualquer boletim de ocorrência, seja ele da menor importância possível, porque é a estatística que a polícia tem. É onde ela vai trabalhar. Se na Vila Mariana 70% dos consultórios fizeram um boletim de ocorrência, 50%, 30%, a polícia vai trabalhar em cima disso e vai fazer um policiamento mais ostensivo em cima disso. Nós temos lá na Secretaria de Segurança Pública as ruas de São Paulo onde são mais policiadas, porque tem mais necessidade. Então, por exemplo, aquela esquina que há muitos assaltos ao cidadão que para no farol, ela é mais policiada, porque tem mais incidência de crime. Então, por isso, olha a importância que é o boletim de ocorrência. Né? Eu não sabia, eu vi agora que o deputado falou que a associação já está elaborando uma cartilha, mas eu ia até propor ao coordenador estadual dos Consegues, porque lá pode ter até uma participação, vamos dizer assim, de colaboração de empresas, na confecção de uma cartilha, talvez, não só para a classe dos dentistas, mas para os profissionais liberais de uma forma geral, se elaborar uma cartilha dessa forma, se for o caso, até leva essa solicitação lá para o coordenador para ver se ele consegue distribuir, né? Os consegues dos bairros são muito importantes, vocês participarem, inclusive, de reuniões, porque o consegue, ele faz a ligação entre a sociedade e as autoridades. Então, quem vai levar para a Secretaria de Segurança Pública, para o secretário, para o comando da PM, para o comando da Civil, o que está acontecendo naquele bairro, quem tem muita legitimidade para isso é o consegue. Então, é importante participar das reuniões do consegue, e muitas coisas que, às vezes, a população não quer falar ou não quer relatar para a polícia, porque ainda tem aquela, entre aspas, receio de uma possível retaliação e tal, no consegue o momento ideal de falar. Porque ninguém ali vai ser identificado. É uma ata que é elaborada e é levada ao secretário de Segurança Pública. Então, é muito importante que vocês participem dessas reuniões do consegue. Né? Eu conversei hoje com o comandante da Polícia Militar. Ele disse o seguinte, falou, Stracini, diga à classe que nós estamos à disposição para o que precisar. Para o que precisar. Tá? Canal de denúncia está aberto, atendimento aqui no comando da PM para uma reunião que vocês queiram ter, para orientação. O que for necessário, a Polícia Militar está à disposição. Já implantou, parece que com uma reunião que houve, presidente, com alguns membros que esteve lá visitando o Comando Geral, aquela questão da vizinhança solidária, tá? Que é muito importante nesses casos também. Agora, graças a Deus, parece-me que foi uma situação pontual, que chamou atenção, né, pontual. Parece que deu uma parada aí, acho que a polícia também agiu para valer, vocês também começaram a ter um pouco mais de atenção, e cada vez mais essa atenção é importante. Cada vez mais essa atenção é importante. Repito, ao sinal de qualquer cara diferente ali no bairro, ali na redondeza, é importante que denuncie, é importante que chame a polícia. Melhor pecar por excesso do que deixar o fato acontecer. E se precaver nos consultórios. Porque, repito,
Vai entrar 100 pessoas maravilhosas da Honesta, mas vai entrar um com problema. A gente sabe disso. A sociedade, ela está dessa forma. Não é o Brasil, não é São Paulo, é o mundo, está desse jeito, infelizmente. Então, gente, olha, o secretário de Segurança Pública está à disposição da categoria, Polícia Civil à disposição da categoria, deu a resposta imediata nos casos que aconteceu pontuais aqui, a PM está à disposição de vocês, e eu estou aqui para levar, inclusive, mais sugestões que vocês tiverem ao secretário. Muito obrigado. Doutor Strassini, como representante popular aqui, deputado nesta Assembleia, aproveitar a presença de Vossa Excelência e a disposição de colaboração da Secretaria para dirigir algumas sugestões. Primeira, que Vossa Excelência, juntamente com o secretário, e posteriormente até em reunião com este deputado e representantes que aqui se encontram, criasse um grupo, ou via Consegue, para analisar a cartilha que já foi elaborada pelo Conselho Regional de Odontologia e se encontra publicada no seu site, submetê-la, eventualmente, a policiais do DEIC, que são experientes nesta área, departamento especializado, eventuais órgãos da Polícia Militar, para que, analisando, façam um aperfeiçoamento desta cartilha. Eu não sei se consta, mas, por exemplo, mulheres dentistas, evitar marcar como último paciente um homem, sobretudo desconhecido. Então, deixar sempre atendimento de criança, que vem acompanhado. Algumas medidas que são básicas e que podem auxiliar. Segundo, ainda material que já está disponível pela polícia, porque o Infocrim já disponibiliza todos esses dados, um mapeamento dos locais em que há uma maior incidência de crimes contra o patrimônio. Isso já está mapeado. A Secretaria de Segurança Pública trabalha sempre com estatística, eletronicamente, está anos-luz à frente de secretarias de outros estados. Disponibilize para nós um mapeamento simples para que dê um direcionamento nos mais variados pontos do estado, onde é mais perigoso, quais os horários que tem maior incidência de crimes contra o patrimônio. E, evidentemente, vai precisar de um grupo, não sei se na CAP, em algum local, para que nós possamos dar esta orientação. E, por fim, já que o comandante-geral colocou a Polícia Militar à disposição, posteriormente também, não sei como fazer isso, como é que os dentistas da PCD, do CROSP, cadastrados, inscritos, se organizariam para criar dentro de determinadas regiões, submetidas a uma companhia da Polícia Militar, um sistema. Aí os dentistas têm que contratar essas empresas de segurança que dão segurança a condomínios e que são acionadas com botões antipânico, acionado o botão por qualquer meio, é feita uma ligação para o consultório, e se o dentista não falar uma palavra-chave, aquela palavra estranha, chume, por exemplo, se essa palavra não for dita, é sinal que existe alguma coisa equivocada. Então, nós recebemos uma ligação, só que o veterinário, vocês estão tendo algum problema aqui? Nada, está tudo absolutamente normal, como sempre. Pronto, ninguém desconfia. Por não ter dito a palavra-chave, automaticamente esta é a sinalização de que há um crime ocorrendo. Justamente porque não foi falada uma palavra estranha e inimaginável para aqueles que estão realizando o assalto. Aí, com esse acionamento imediato da companhia da polícia, chegaria a Polícia Militar praticamente junto com essa empresa de segurança. Isso tem que ser organizado também. Dá trabalho para fazer isso. Então, parte dos próprios profissionais, parte da secretaria. Eu pediria que fosse marcada dentro desses temas, adiantados esses temas, e uma reunião de trabalho com Vossa Excelência. Primeiro, para levar o assunto ao secretário da Segurança Pública, quando já tiver adiantado. Né? E então, que Vossa Excelência dê seguimento a isso. Posso fazer uma consideração?
Bom, quando houve no intervalo entre o primeiro e o segundo caso dos assassinatos, nós fomos, uma coincidência, nós ao mesmo tempo fomos procurados e estávamos procurando algo, uma solução simples e rápida e barata para que essa questão do pânico pudesse ser, em parte, solucionada. E aí nós encontramos uma empresa que desenvolveu um aplicativo para celular. Esse aplicativo ele pode ser baixado em qualquer celular que tenha recursos mínimos de internet, né, acesso à internet, e que teve um custo zero para o Conselho, custo zero, e é custo zero para qualquer cidadão, não é só para o cirurgião dentista, é custo zero, baixa o aplicativo, e é um aplicativo que pode ser instalado tanto no celular quanto no desktop do consultório, ou nos dois. E ele funciona exatamente como um botão de pânico. E, ao ser acionado esse sistema através do aplicativo, chama Agento, imediatamente e simultaneamente, 12 contatos escolhidos por cada um que baixa o aplicativo cadastra 12 contatos, e ao ser acionado, essas 12 pessoas são avisadas ao mesmo tempo. E um detalhe, porque até nós recebemos algumas sugestões, por exemplo, mas a primeira coisa que o ladrão pede é o celular. Mas aí que vem o protocolo, né? Tem que ter um protocolo. Então, por exemplo, tocou a campainha. É uma pessoa que nós não conhecemos. Então, qual é a sistemática desse botão de pânico? Você aciona o botão antes de ir atender a porta, ok? E tem um temporizador. Caso seja o deputado Capês, eu atendo a porta, vou lá e desativo o botão de pânico. Caso você vá atender a porta, antes de ir, ativou o botão de pânico, ou no celular ou no computador, e é um assaltante, então vai passar algum tempo e esse sinal de alerta já é emitido para 12 contatos simultaneamente e imediatamente. E o detalhe, ao pegar o celular ou ao olhar o computador da recepção, não há sinal de que esse aviso foi emitido. E aí vem a colocação em relação à Secretaria de Segurança ou aos CONSEGs. Qual que seria a ideia? Até aproveitando a questão que o senhor falou dos CONSEGs, que cada bairro ou território que tenha um CONSEG, que um dos contatos dessa rede de contatos desse botão de pânico possa ser o próprio CONSEG. E existe um município em Minas que esse botão está ligado diretamente com a polícia também, né? Então, são soluções, claro que a questão de uma empresa de segurança, né, fazer um grupo, também é válido, mas existe também esse recurso que nós buscamos, ao mesmo tempo procuramos e a empresa também nos procurou. E é de fácil instalação e que também pode ser um recurso a mais. Claro que não vai evitar todos os casos, mas, de repente, você pode... Uma junção de vários itens pode evitar, em determinados momentos, algum tipo de problema nesse sentido. Se me permite, doutor, talvez a categoria dos cirurgiões dentistas se organize pela associação, pelo CROSP, enfim, pelos mais diversos órgãos, organize, defina isso, como vocês querem fazer, e no momento que existir grupos organizados em que a gente leva para a Secretaria de Segurança Pública, isso já pronto, fica muito mais fácil, porque a Polícia Militar vai fazer apenas, ela vai contactar a companhia diretamente no sistema integrado e vai ter um acesso rápido. Então, é uma parte que é privada, é uma parceria público-privada, porque segurança é responsabilidade de todos, de acordo com a Constituição. Então,
Se o senhor puder, juntamente com os demais órgãos, se organizar e levar isso adiante, seria interessante. Nesses meses que nós oferecemos esse acesso, esse aplicativo, nós temos aí um número grande de colegas que baixaram esse aplicativo e que eventualmente possam utilizar. Muito bem. Eu vou pedir que a audiência a gente tem que ouvir também. Então, as pessoas que vieram, se pudessem primeiro formular por escrito as perguntas, para a gente poder otimizar, porque senão fica uma coisa meio perdida. Vão até meia-noite, todo mundo falando, começa um monte de discurso paralelo, não leva a nada. Então, se pudessem, por favor, fazer por escrito as suas colocações, perguntas sintéticas ou mesmo sugestões, nós vamos fazer, dar vazão a isso. Há aqui uma vítima, a senhora Sandra, está compartilhando com o marido dela, que foi vítima de uma ação, e eu vou abrir uma exceção em razão da condição peculiar. Vou passar o microfone sem fio, peço à nossa assistência que leve o microfone. Qual o nome do senhor que vai falar? Do doutor? Doutor Tarcísio vai fazer uma manifestação, peço a atenção de todos. Certo. A doutora Sandra vai falar para o doutor Tarcísio. Eu peço o som ao microfone. Oi? Agora está. Então, é o Dr. Tarcísio Cunha Vieira, ele é dentista em São Caetano do Sul. Tá? Ele foi assaltado às 2h da tarde, né, às 14 horas, e, assim, levou 2 tiros. Quando foi, doutora? Dia 25 de abril de 2012. Quando fez 1 ano que tinha acontecido com ele, aconteceu com a doutora Cíntia, que era de Santo André, não é isso? São Bernardo. Então, assim, aconteceu com o Tarcísio, o consultório dele é antigo, né, em São Caetano, e não teve chance nenhuma. A pessoa entrou para fazer um orçamento, como foi dito, ele estava com o paciente na cadeira, falou que não atendia, e a pessoa foi para fazer o assalto. Não teve muita chance. Tem câmera no consultório dele, inclusive a gente tem a filmagem da pessoa que entrou no consultório. Né? Foi divulgado até na televisão, tudo, não teve muita repercussão. Até hoje não conseguiram encontrar quem foi que fez isso. Tem a imagem da pessoa? Tem. Inclusive, eu até trouxe Isso uma muito foto importante. da imagem que foi captada. Então, nós gostaríamos que a Secretaria de Segurança Pública receberá imediatamente esta imagem, determinará uma prioridade nesse caso, eu tenho certeza. Não falo pelo secretário, mas presumo que assim o seja. Menor dúvida. Menor dúvida. Então, assim, foi o meio que a gente, quando nós ficamos sabendo desse debate, vamos levar o Tarcísio, porque ele é preocupado com a segurança. Ele participa do CONSEG, ele vai à delegacia, como foi colocado, ele tem um contato. Né? Em São Caetano, ele é bem conhecido. E, assim, nós procuramos o CRO, né, alertando o que foi acontecido. Infelizmente, não tivemos retorno. Essa imagem foi levada à delegacia do com distrito da circunscrição? Sim, foi levada na época? Foi. E nós acompanhamos tudo. Ligamos para a delegacia, tudo. Todas as informações que nós tivemos... Saberia dizer o bairro que foi isso, lá em São Caetano? Santo Antônio. Bairro de Santo Antônio, em São Caetano do Sul. A avenida Inventamos Roberto Simons é uma travessa da Avenida Goiás. É indiciado, ele está foragido, é isso? Ele só não foi localizado? Não foi localizado, não sabe onde está. Mas foi identificado, sabe-se a qualificação dele, identificação, só não foi localizado? Não foi localizado. Mas se sabe quem é o nome dele? Não foi conseguiram identificado. encontrar Perfeito. nada. Tá. Nenhuma informação. Tá. Então, assim, a gente divulgou, procurou alertar, porque o dentista fica indefeso dentro do consultório. Ele não tem para onde estar. As 4 paredes ali, ele não tem recurso nenhum. Verdade. Então, foi isso que nós pensamos e comunicamos o CRO. Né? E não tivemos nenhum apoio com referência a isso. Né? Então, a gente ficou perdido, sem informação, sem direção, sem nada.
Só uma questão. Nós lamentamos. Eu estou tendo conhecimento hoje. Não foi a nós, não trouxeram. Não foi Sim. levado nada. Inclusive, foi uma pessoa do CRO no consultório do Tarcísio. Eu tenho em casa o cartão dela. Aí eu entrei em contato achando que ia ter alguma informação. Aí ela só foi dito pela secretária lá da dela. seccional de São Caetano. São Caetano. Ah, Foi dito que pela não secretária dela transmitiram a nós, não. que ela foi averiguar se a documentação do consultório está em ordem. Foi isso a informação que eu recebi. Eu gostaria de saber quem que fez Eu isso. tenho o cartão dela, depois eu passo, sim. Pois não. Seria importante, o doutor Emil Razuk sempre foi muito atuante, muito preocupado com essas questões. Mas, de qualquer maneira, é importante saber quem foi do CROSP lá, mas mais importante do que isso é a Secretaria de Segurança receber a fita. Nós temos departamentos de excelência na nossa Polícia Civil, temos certeza que será feita a identificação e o secretário mostra a preocupação, a importância de ter um representante da Secretaria e do delegado-geral aqui porque, presente. inclusive, olha, nós temos um jornal aqui do Conselho, quando tive um elemento que andou estuprando cirurgiãs dentistas, e que nós colocamos, foi feito pela Secretaria de Segurança Pública no jornal anterior, e foi preso o elemento. Certo? Isso foi... Um exemplo típico aqui, ó. Infelizmente, nós não tivemos essa sorte. Não, mas é que não nos comunicaram assim dele. Olha aqui. Está aqui o retrato falado. O retrato falado e levou a polícia. O cara foi identificado e preso. Olha. Eu já fui assaltada 5 vezes pela mesma pessoa. Boa noite, senhores. É assim, o problema é muito maior do que vocês imaginam. Muito maior. Eu fui assaltada nos últimos 2 meses 5 vezes pela mesma pessoa. Eu já coloquei a foto do cara na Globo, em todos os canais de televisão, já enviei para a polícia, fiz boletim de ocorrência, tenho botão de pânico. Eu aciono o botão de pânico, a clínica é monitorada o tempo todo. Quando a polícia chega, o ladrão já foi embora. Então, assim, eu acho que o que a gente precisa, uma das coisas que a gente precisa é que eles sejam presos. Existem ladrões especializados em assaltar dentistas. E, assim, ó, isso é muito claro e transparente para mim. São sempre as mesmas pessoas que assaltam. E outra, aonde a clínica foi assaltada? Na Faria Lima, em frente ao metrô. Lugar extremamente movimentado, e quando eu converso com os colegas da região, eu descubro que a mesma pessoa que está me assaltando está assaltando os colegas. A audácia dele, gente, é tão grande que ele passa o dedo no nariz e fala assim para a gerente: lembra de mim? Vim buscar o meu. E assim, eles não temem a polícia, É a eles mesma vão, pessoa. voltam, a mesma pessoa. Reiteradamente, 5 vezes. Sim. Já mandei fotos para a polícia, já publiquei na Globo. Olha, agora o que ele está fazendo? Nesse botão de pânico, eu vou... Isso. Desculpa. Não, tranquilo. Nesse botão de pânico, quanto tempo leva, em média, para que chegue é uma empresa privada que vem, é isso? Não. É a empresa privada que monitora a clínica à distância por câmeras, vê o que está acontecendo e aciona a polícia. Feito. Passa uns 15 minutos, a polícia chega. No meu caso, o que acontece? Como a clínica é muito grande, ele faz a ação do roubo e vai embora. Porque tem muito dentista, tem muito paciente, tem muita gente envolvida, ele não fica. Só que, assim, eu tive um pedido de demissão de recepcionista em massa, porque ele fala coisas do tipo assim na recepção: eu vou botar fogo em você, se você me esconder algum dinheiro. E aí eles fazem ameaças sérias na recepção, pegam tudo que conseguem, tudo que dá para agarrar ali no momento e vai embora. Vou fazer uma pergunta. A senhora foi à delegacia, fez o retrato falado dele, Sim, registrou o tudo. boletim de ocorrência? Não, a gente tirou as fotos das Isso é câmeras de importante, gravação. É algo relevante que ela está dizendo. A gente tem a foto, a cor do olho, o cabelo, a roupa que ele usa, porque a gente tira as fotos da câmera de segurança e encaminhamos para a polícia. Este cara nos roubou 5 vezes. Fora ele, nós temos mais 3 bandidos que assaltaram Cotia, Osasco Centro e Itapecerica da Serra. Então, a gente conversa com os colegas, por exemplo, de Cotia ou os colegas da região, e é a mesma pessoa que sempre assalta todo mundo.
Então, a gente precisa que esses caras... Eu não consigo entender como é que a polícia, com uma foto do indivíduo na mão, não consegue buscar ele na casa dele. Pode, Esses 5 assaltos. O mesmo cara, é isso? o mesmo. A foto e tudo. Foto, tudo. E filmagem foi interna. feito em qual distrito policial? Ai, do da Faria Lima ali, que é da região de Pinheiros. Eu Não, não sei 78 o não, nome nos Estados do Unidos? distrito. Todas as ocorrências, assim que foi Todas. registrado. Todas 14º as Distrito ocorrências. Policial, doutora Maria, do Todas. 14º Distrito Policial. Todas foram. E assim, aí, o que ele começou a fazer? Agora ele está fazendo revezamento. Né? Uma semana ele assalta a Faria Lima, na semana seguinte ele assalta a unidade da Teodoro Sampaio de Pinheiros. Então, cada semana ele escolhe uma para assaltar. Então, a minha pergunta para os senhores é a seguinte: foi divulgado que 200 e poucos dentistas foram assaltados nos últimos meses. Tirando os que ocorreram morte, porque aí já chegou num estado que não tem condição. Quantos bandidos foram presos? É por esse motivo que eu vim aqui hoje. Perfeito. De Foi 200 e poucos assaltos, eu quero saber quantos foram efetivamente presos. Esse questionário são 200... Só para repetir o dado estatístico, presidente. Foram Aqui. De ocorrência? Sim, A senhora tem as cópias com a senhora? tenho. Eu mandei a foto para o CRO divulgar para a A classe. senhora trouxe as cópias dos 5 boletins de ocorrência hoje? Não trouxe. Não, tudo bem. Gente, para a doutora, para mim. Eu encaminhei a foto dos Opcional, né, bandidos doutor? para o CRO para eles divulgarem para a classe. Né? E logo que eu coloquei na TV, até conversei com algumas pessoas lá no CRO, mas eu encaminho para vocês. Esse livro que você manda, eu vou deixar meu cartão. Tá bom? Você manda no meu e-mail, por favor. Por favor, manda no meu e-mail, não precisa nem estar lá. Mas eu quero a cópia dos 5 BOs feitos nessa delegacia com a imagem desse cidadão. Por favor. só um comentário. Foram 237 relatos de vítima de crime nos últimos 12 meses. Mas aí que vem um dado importante, viu, Carla? 90 e poucos % desses casos não fizeram boletim de ocorrência. Exato. Então, esse é um apelo que nós Uma fazemos subnotificação, hoje. a polícia não fica sabendo. Quando nós falamos assim para a polícia que os casos são mais frequentes do que nós imaginamos, é porque o número oficial é pequeno. Mas olha, Cláudio, que acontece uma coisa que é assim, eu sei porque a gente está sofrendo isso na pele. Quando chega na delegacia, às vezes teve algum flagrante, alguma coisa antes, e ali precisa se esperar 4, 5, 6 horas para conseguir fazer um boletim. Deixa eu Às fazer vezes uma as pessoas colocação. perdem a paciência e vão embora. Carla, só um minuto. Stracini, há uma reclamação de que as pessoas não vão à delegacia, e eu já sofri uma tentativa de assalto. Eu só fui à delegacia porque eu persegui o assaltante e com auxílio da polícia que passava no local, prendi. Senão não iria também, porque eu que trabalho com o sistema. Agora, vocês já sabiam que é possível fazer o boletim de ocorrência pela internet? Acredito que em caso de roubo não é possível, viu, doutor? Só para casos de furtos, mas para roubo não. Stracini. Veja, num primeiro momento você pode registrar tanto com a PM como com a Civil. Agora é importante que depois você vai fazer um boletim elaborado. Mas no primeiro momento a polícia pode atender e deve atender. Estamos falando pela internet, doutor. Pode fazer. Não há nada que impeça. Eu acredito que não tem um campo para roubo pela internet. Não é permitido. O sistema não aceita. Para roubo tem que ter o comparecimento. Pode na sim, delegacia. então, veja bem, deveria poder, né? Então, então tentar estabelecer um mecanismo, né, doutora? Um mecanismo. O senhor tem que ter conhecimento, as características do elemento. O senhor tem que estar presente ao distrito para fazer o reconhecimento. Fazer, pelo menos, dar os elementos para o policial poder trabalhar. Mas talvez um registro inicial. Houve um roubo a tantas horas, que com as seguintes, a pessoa faz a descrição da característica, faz um boletim, pelo menos um boletim prévio para depois fazer um mais elaborado. Porque o que acontece é o seguinte, a pessoa realmente ela acaba desanimando de ir. E se de repente ela puder fazer alguma coisa, não sei, algo que seja pelo menos
inicial, né? Fica uma sugestão, acho que uma sugestão para se levar à secretaria para debater. Nós estamos aqui para, se não é feito, eu acho que deveria criar um mecanismo que agilizasse essa reclamação, essa comunicação, né? Questão do campo, aí nós vamos deixar com os técnicos da internet, né? A abertura de um campo específico. Deputado. Foi válida a colocação, No seu caso, você fez. Você tem os 5 boletins de ocorrência. Todos. Você tem a fita. O teu Todos. caso é diferente. É um caso específico. Nós estamos falando aqui para o futuro. O teu caso é diretamente com o assessor especial do secretário da Segurança, que certamente vai acionar o delegado-geral de polícia, que vai acionar o DEINTER, o DEMACRO, que vai acionar o DECAP, que vai acionar o seccional. Então vai chegar numa escala, mas que terá controle, será feito acompanhamento, porque é um caso específico e um caso inusitado e grave. Nos demais casos fica prejudicado, nós passamos a discussão da internet, porque do seu caso, você mencionou os 200 e tantos roubos, e 90% não houve o registro. Então nós detectamos um segundo problema, que é as vítimas não irem ao distrito por causa da dificuldade de fazer o boletim. Então, também está sendo passado ao nosso assessor especial, da população, da sociedade, para que ele discuta esse assunto com o secretário e com o delegado-geral. Doutor Ostracini. Só queria dar um exemplo de ontem à noite que aconteceu. Ontem à noite, tá? Era 9h30, mais ou menos, ligou para mim um assessor de um deputado, não vou citar o nome, dizendo o seguinte: Stracini, o filho de uma prefeita do interior de São Paulo acabou de ser assaltado no Ipiranga, aqui no Ipiranga, levaram o veículo do filho, ele e a esposa, levaram o veículo 1h30. E eles não sabem como proceder. Eu pedi para imediatamente a pessoa, falei, passa ele no telefone e manda me ligar. Ele me ligou logo em seguida. Eu falei, você fez o boletim de ocorrência? Ah, não fiz, eu não sei nem como fazer, acho que eu não vou fazer. Eu falei, não, você sai daí agora, você acabou de ser assaltado? Faz 5 minutos. Você sai daí agora e vai na delegacia mais próxima e faz o boletim de ocorrência. Aí, você estando lá, qualquer coisa, se quiser me ligar, eu até falo com o delegado e tal, mas o importante é você fazer o boletim de ocorrência. Ah, então tá bom, tudo bem. Meia hora depois, não deu 1 hora, meia hora depois ele me ligou. Falou, olha, fui lá fazer o boletim de ocorrência, a polícia militar acabou de deixar o carro, estou pegando o carro aqui, na favela de Heliópolis. Foi assaltado em Ipiranga, pegaram lá no Heliópolis. Meia hora depois o registro. Então, o registro é muito importante, disso, o registro sabe? É importante. Porque depois que foi para o desmanche, acabou. Né? Então é importante fazer isso na hora. Eu vou levantar, eu estou assim... Vamos então... Só um segundinho. O doutor Sidney Tadeu Manuel, conselheiro da PCD, faz a seguinte, nós já vamos abrir, porque senão nós pedimos para fazer por escrito. Certo. Nós já concedemos para o presidente do CROP, que falou em nome dos cirurgiões dentistas. Agora estão abertas as palavras para, mediante sugestões por escrito, ocorrerem as manifestações. Senão nós vamos virar manifestações e manifestações. O objetivo é ouvir os dentistas que são vítimas e estão fazendo as suas cooperações. Então, vou proceder à leitura das sugestões. Pois não. Eu vou aqui ler a primeira sugestão que foi feita. O doutor Sidney Tadeu Manuel, que é conselheiro da PCD, dá como sugestão fomentar e divulgar, através do CROSP e da APCD, os locais e dias das reuniões dos consegues e os respectivos presidentes dos mesmos. É possível que o CROSP, a APCD, os órgãos representativos, recebam essa relação dos consegues? Isso é publicado como? Doutor Stracini. Sem dúvida nenhuma. Então, isso fica no site da secretaria? Fica. Todos os consegues dos bairros, eles têm, se eu não me engano, a reunião a cada 15 dias. Tá? Mas, se você. Pode fazer através da associação, eu peço para o coordenador
divulgar, pelo menos na capital, né? Acho que mais a capital, a Grande São Paulo, né? Divulga as reuniões dos consegues de cada bairro, tá? Informa a associação do... Tá? Então, a Secretaria da Segurança Pública... Pois não. Pois não. Ah, pois não, Dr. Sidney. Microfone para o Dr. Sidney, porque foi ele quem fez a formulação por escrito e ele vai esclarecer. Oi, boa noite a todos. Meu nome é Sidney Tadeu Manuel, eu participo da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, sou conselheiro, e me preocupa também essa questão da violência, também tem uma clínica, acabei de sair da minha clínica agora, e realmente o CONSEG, ele é efetivo no sentido de pontuar estatisticamente as ocorrências. Então, eu observo aqui que a colega relator, normalmente a ação é diretamente proporcional à falta de punidade. Então, os CONSEGs é um canal direto, no qual se faz presente o delegado titular da região, o capitão da PM, o presidente da Associação de Bairros, o presidente da subprefeitura. Então, ali o relato é rápido e eles conseguem tomar atitudes assim pontuais no sentido de coibir, prevenir ações de inteligência da polícia. Então, a minha sugestão, deputado, no sentido de estimular os colegas a participarem do CONSEG, divulgar os dias das reuniões nos seus respectivos bairros e também ter esse contato com o presidente de cada CONSEG no sentido de auxiliar. Muito Então, obrigado. eu sugiro aos órgãos representativos aqui presentes que o doutor Strassini vai disponibilizar a indicação dos locais de reuniões dos CONSEGs, os presidentes e as datas, e fica como sugestão o CROSP, a PCD, informarem aos seus respectivos membros, associados, integrantes, a importância de participar. É evidente que, no dia a dia, as dificuldades muitas vezes nos impedem de ir. Mas a gente tem que saber onde vai se realizar, quem vai estar lá, para, se tiver vontade, ir lá fazer as comunicações. Tá certo? Então, fica a sugestão do Dr. Sidney Tadeu Manuel. Há uma pergunta aqui, eu acho que, não sei se foi você, Carla. Quantos ladrões foram pegos dos assuntos que você acabou colocando e realmente nós... Bom, sobre o aplicativo Agento, relatado pelo Dr. Cláudio, vale informar que o aplicativo foi desenvolvido por fomentos governamentais. Quem que é o Dr. Cláudio que fez a pergunta? Pois não. Por favor. Microfone, por favor. É que esse aplicativo que foi relatado, ele é de fomento governamental, que ele foi pensando na Copa do Mundo, Olimpíadas, então ele Bom, então isso não é público-privado, é do governo. é governamental já. Governamental. É um aplicativo já oficial, governamental. Doutor Strassini, então? Ele foi implantado, inclusive, no portal do Morumbi, em parceria com o CONSEG da região. E gratuito. E o desenvolvimento do aplicativo foi um pessoal de Uberlândia e foi através do FINEP. Bom, Cláudio Aurico Turi. Cláudio Turi. Cadê o Cláudio Turi? Doutor Cláudio Turi. Gostaria de saber do representante da Segurança Pública se foi constatadas ligações dos crimes hediondos ocorridos contra os odontólogos recentemente, se há alguma ligação desses criminosos com facções criminosas específicas desse tipo de crime. Então, já foi... Há informação? Podemos levantar? Me parece que são coisas... É aquele crime que brota do nada, da periferia, entra, ou mesmo do centro, entra e desaparece com a mesma rapidez com que surgiu. Essa é a dificuldade. Até porque a facção criminosa não está preocupada com 30, 100 reais, está no consultório, 200 reais, é outra história.
Tá, se teria... Não. Me parece que é ocasional, mas... A não ser o caso daquele maníaco, o resto não. Dr. Nelson Sakaguchi, cirurgião dentista, membro da Câmara Técnica de Odontologia Legal do CROSP. Existe a possibilidade de se realizar o boletim de ocorrência com envio de delegado escrivão para ou por consultório odontológico que, por razões de constrangimento, intimidação, burocracia, não queira fazer. Então, eu pediria licença, doutor Nelson, para emendar a pergunta, dizendo, tem como estabelecer pela internet esse critério, abrir alguma exceção, estudar a possibilidade, porque nós estamos falando de uma categoria muito esclarecida, muito bem formada, que trabalha, inclusive, tem facilidade para fazer identificação pela arcada dentária. Então, não são pessoas treinadas da área biológica, da área da biomédica, que têm condições de fazer essa descrição. Então, vamos fazer, ou estudar algum sistema que facilite o registro das ocorrências pelos dentistas vítimas? Fica essa sugestão com a palavra, doutor. Eu só queria perguntar o seguinte, por que constrangimento? Não, mas não, pera um pouquinho. Aí nós estamos querendo, então, mudar, por causa de uma situação, não pode, isso não pode. Veja, hoje a orientação, e já vem de longa data, a orientação é que para as delegacias de polícia atendam da melhor forma possível. Por quê? As delegacias de polícia, elas funcionam como um pronto-socorro social. Ali, o bandido não frequenta a delegacia. Quem frequenta é o cidadão, é a população. Você entendeu? Então, atendimento, nós estamos fazendo tudo o que pode ser feito, reforma, ar-condicionado, televisão, tudo para atender bem o consumidor que vai na delegacia de polícia, o cidadão. Então, mas aí nós temos que resolver o problema da delegacia. Porque não é possível imaginar que você não vai na delegacia por constrangimento. Isso é um absurdo. Quem tem que ter constrangimento na delegacia é bandido. População não pode. Então, se tiver algum tratamento que não é adequado, tem que ser denunciado imediatamente. A doutora está aqui, a delegada, pode falar melhor que eu. Eu posso falar alguma coisa? Eu peço desculpas caso a senhora tenha sido maltratada. A minha irmã é dentista, meu marido é dentista e meu cunhado é dentista. O interesse é nosso também. O colega não a tratou como a senhora deveria ser tratada, a senhora tem que levar ao conhecimento da nossa corregedoria, porque é por aí. Estas coisas acontecem mesmo, a gente sabe que elas acontecem. É difícil, fogem ao controle, e às vezes não acontecem pontualmente, com uma série de problemas, mas é o que o doutor Stracini e a doutora Maria Valéria falaram, né? Tem que ir ao distrito. Se houver esse constrangimento, se for maltratado, aí tem que tomar as providências. Mas, repito, se nós criarmos um canal que facilite esta comunicação pela internet, por algum outro meio, fica aqui uma sugestão. Nessa audiência pública, acho que foi detectado o seguinte, há uma dificuldade, uma inibição, uma desmotivação para que o profissional cirurgião dentista, objeto desta audiência pública, que foi vítima de um roubo, se desloque até a delegacia para fazer o registro. Isso tem prejudicado um mapeamento da Secretaria de Segurança Pública que poderia reverter em benefício dos próprios dentistas vítimas. Então, vamos tentar, vamos tomar isso como uma observação e levar ao conhecimento do secretário da Segurança Pública. O senhor me permite? Nós temos uma corregedoria, é importante que todos saibam disso. O que acontece de errado, a corregedoria fica sabendo. É importante que a população leve ao conhecimento. Não tem que esconder nem ter medo de polícia, porque a grande maioria dos policiais são decentes, honestos e querem trabalhar. Se existe uma meia dúzia que não quer, essa meia dúzia tem que ser expurgada da polícia. E se, infelizmente, a senhora tem constrangimento de ir a uma delegacia, num lugar privilegiado, se a senhora foi maltratada, a senhora teria que levar ao conhecimento da Corregedoria da Polícia Civil. Eu não tenho certeza, mas parece que existe, em todas as delegacias, um painel
pedindo que se leve ao conhecimento qualquer tipo de tratamento que não seja digno ou adequado ao cidadão. Eu peço, por gentileza, como delegada, eu peço, por favor, levem ao conhecimento. Não tenham medo de polícia. Não tenham, porque a maioria presta, a maioria é boa e a maioria quer ajudar a população. Doutor Nelson. Eu sou o Nelson, que fiz o questionamento. A questão não é nem o maus tratos na delegacia, mas eu já presenciei um boletim, eu acredito, com uma questão simples de um acidente de carro, que a gente vai fazer um boletim de ocorrência, chega lá na delegacia e, por exemplo, havia um flagrante, né? Que aí o delegado diz, olha, você estava na frente, mas aí teve um flagrante, agora você tem que esperar. Então, muitas vezes, por um flagrante, a gente acaba ficando 4, 5 horas na fila da delegacia. Não é por questão de maus tratos ou porque foi maltratado na delegacia, mas muitas vezes você perde tempo no local. Acho que pela própria 5 horas, dinâmica né? natural do trabalho, não é necessariamente que vai ser maltratado, pela dinâmica. Na verdade é o seguinte, eu entendo o que você está falando, só que nós inauguramos várias centrais de flagrante em São Paulo. Então tem muitas essas questões de flagrante são centralizadas, e todos os distritos acabaram ficando mais à disposição da população. Tá? Hoje não é muito comum acontecer isso. Pode ir lá na delegacia que vai ser bem atendido. Vamos dar uma oportunidade, né? A polícia está aí se mostrando, querendo registrar. Está havendo uma mudança para melhor. Nós sentimos como... Eu acredito que se a população prestar um pouquinho de atenção, acho que vai ficar mais tranquila. E eu Falácia, não, fica gente. a sugestão da presidência dessa audiência pública para que sejam estudados meios de facilitar, eu não digo nem o boletim de ocorrência, mas pelo menos uma primeira comunicação pela internet para combater a subnotificação. Pelo menos algo que a pessoa faça aquela comunicação. Para depois transformar um boletim de ocorrência, posteriormente poderia se agendar a ida ou ela volta num dia posterior. Mas não se perde, para que não se perca aquela ocorrência. Aí eu demanda isso um estudo mais... Se não me engano, deputado, numa uma audiência que nós tivemos recentemente com... eu não lembro agora que cidade foi do interior, mas com o secretário de Segurança, foi levantada essa questão do boletim de ocorrência via internet, né? E a questão do campo, tá? Então, eu agora lembrei disso, o secretário parece que ia conversar com o doutor Brazek, o delegado-geral, para ver essa questão de abrir mais campos nesse boletim para ser feito pela internet. Então, pode ser, eu vou conversar com o secretário amanhã sobre esse assunto, vou ver se essa questão, possivelmente, eu não sei, a delegada que está aqui tem mais propriedade para falar do que eu, talvez tenha uma dificuldade na questão do roubo, não sei. Mas, de repente, uma primeira comunicação, colocar de uma certa forma, eu vou conversar com o secretário amanhã. Doutor Strassini, eu acho que realmente essa possibilidade até nos anima, porque o próprio dado que foi levantado, né, quando nós oferecemos a possibilidade de, através da internet, relatar aquilo que aconteceu, né, a resposta ocorreu de imediato. Então, talvez, se essa comunicação pudesse ser pelo site, pela internet, também na questão do boletim de ocorrência, eu acho que esses números podem servir de embasamento para justificar essa nossa solicitação em relação à comunicação. Bom, eu às vezes faço o papel do chato aqui, para nós irmos catalogando, para depois se perde, as coisas se perdem. Então, nós temos algumas sugestões. Facilitar a comunicação da ocorrência via internet, ainda que não seja o boletim de ocorrência definitivo, mas que seja uma primeira comunicação. Certo? Essa é uma... disponibilizar para os dentistas os horários, a composição, os locais de reunião dos consegues. Informar aos dentistas a importância de registrar a ocorrência e da participação junto aos consegues.
elaborar a Secretaria de Segurança Pública ou determinar a criação de um grupo de trabalho para o aperfeiçoamento da cartilha elaborada pelo CROSP. E aqui uma sugestão também. Fica uma sugestão. É uma pergunta, mas eu vou traduzi-la em sugestão. Seria possível subsidiar essas empresas de monitoramento de alarmes, tendo em vista o custo das anuidades do CROSP, em conjunto com fundos de reserva da Secretaria de Segurança Pública? A Secretaria de Segurança Pública é uma coisa mais complicada, porque depende de previsão orçamentária. O orçamento da Secretaria é um orçamento que está no limite, e se gasta muito em segurança pública no estado de São Paulo, bilhões, viu? Bilhões. Eu deixo aqui a sugestão para o CROSS para fazer uma análise, juntamente para a PCD também. Quer fazer alguma manifestação? Por favor. Eu acredito que, como o Conselho é uma autarquia, e até para a escolha de uma empresa para fazer esse tipo de serviço, teria que ser através de edital, licitação e tudo mais. Então, nesse tipo de serviço, eu acho que uma associação como a PCD ou a ABO, haveria uma maior dinâmica para que esse benefício possa ser implantado. De qualquer maneira, se houver legalidade, também pode ser algo que o Conselho possa fazer. Mas eu acredito que a característica maior seja a vinculação com a associação. A próxima pergunta: é possível criar um banco de dados para os dentistas consultarem fotos e nomes dos ladrões? Já existe, né? Já existe. Esse é só de dirigir ao DEIC para fazer esta consulta, tentar fazer a identificação, certo? No seu caso, provavelmente vai haver uma orientação para que você tente fazer esse reconhecimento em livros, porque se ele 5 vezes ele já passou, pode ser até que ele seja já um cadeieiro de segunda viagem, né? Não. Online não. Online Tem que ir não. lá pessoalmente. Aí precisa ir pessoalmente, abrir um livro, né, analisar. Essa questão do online, depois, né, isso é uma coisa mais complicada, tem que ser estudada, tá? Para sabermos o número real de vítimas, há como enviar a cada cirurgião dentista a pergunta se foi vítima. Então, fica uma pergunta para enviar para cada cirurgião dentista. Não foi feito isso já? Já foi enviado isso? Foi enviado um questionário, né? Quem fez a pergunta quiser se manifestar, então não está identificado. E esse questionário foi a oportunidade exatamente de fornecimento de dados, e esses dados foram elaborados pelo Serviço de Inteligência da Polícia, né? Então, com essas informações, eles vão ter um mapeamento das respostas que foram dadas pelos próprios colegas. Uma outra sugestão mais polêmica, né? Precisa de treinamento, né? Disponibilizar a posse de armas não letais, né? Para o dentista. Aí a reação ela é sempre perigosa, viu? Só falar agora com a minha experiência profissional. Normalmente, quando o assaltante surpreende a vítima e com ela encontra uma arma, a chance de ocorrer violência é muito grande. Arma de fogo, ele vai inclusive desconfiar que se trata de policial, porque é difícil hoje ter posse de arma de fogo. Então, vocês veem muitos policiais, civis e militares que reagem diante de um assalto, quase todos reagem. Por quê? Porque sabe que será executado assim que tão logo se descubra. E a reação, eu tinha um índice de cada 16 pessoas que reagem, um tem sucesso. Então, eu acho um pouco polêmico isso. Precisaríamos, talvez, de um debate só sobre isso. Não sei se a doutora Maria Valéria gostaria de se manifestar, a doutora Stracini, mas acho complicado. Não precisa nem reagir. O meu primo foi morto no dia 4 de agosto do ano passado, aquele delegado, que descobriram que ele estava armado e ele estava rendido. A senhora também não recomenda posse de armas e... Arma em último caso. E a posse expõe, né, a perigo perante o... Com certeza. Ou o senhor vai ter que dar um tiro, matar alguém, ou o senhor vai ser morto. Então, é complicado. Perder, o bandido não tem. Porque o bandido fica com raiva. Você estava guardando essa arma para mim? Agora você vai ver. E judia, se não matar, ele vai machucar bastante.
vai machucar bastante. Com certeza. Tinha um pessoal na porta e falaram, para cada bandido que matar um policial, tem 5 anos a mais de vida. Então, depois disso, é perigoso. É uma função que merecia, inclusive, ser mais reconhecida. Sugiro que modifiquem a lei para não constar o nome do profissional na placa, ou do dentista, né? Pois o marginal marca a consulta por telefone, denominando o cirurgião dentista. Então, achamos que é pessoa conhecida. Fica uma sugestão, aí cabe a cada profissional tomar essa cautela. Mas eu acho que eu gostaria de entregar aqui para que ficasse eventual para adicionar à elaboração da cartilha. Acho que poderia analisar. O problema do Brasil é a violência em nome da justiça social, que beneficia o marginal. Por que a OAB e o Estado protegem tanto o marginal? É um desabafo, não é? Evidentemente, aqui Posso o advogado, isso? eu digo o seguinte, O senhor pode. me permite? Eu só quero... Sem polemizar? Sem polemizar, eu quero sim. só dizer o seguinte, o advogado, ele não defende o marginal. O advogado defende um princípio. Ele defende o princípio de que ninguém pode ser punido sem ampla defesa. Se não tiver o advogado, a gente pune o marginal rapidinho. Mas no momento seguinte, o Estado vai começar a desconfiar que um é marginal, que o outro fez isso, fez aquilo e começa a violar o direito de todos. Então, realmente, é uma crítica, é um desabafo. Eu tomo como um desabafo, mas se quiserem fazer a manifestação, eu abro a palavra, mas pediria que não se estendessem muito, porque nós vamos começar a sair do tema específico para divagações de caráter metafísico. Não, apenas um breve comentário. O advogado, ele prega a lei da retribuição na exata medida da culpabilidade, não mais nem menos do que a lei define. É apenas isso. Muito bem. Doutor Stracini, por Só em favor. relação ao Estado. Gente, pelo amor de Deus, definitivamente, o governador levou pessoalmente uma proposta em Brasília para mudar a questão da maioridade penal. Foi rejeitado lá de cara por alguns que são contra, lá em Brasília. Quem muda as leis penais é Brasília. O governo do Estado não defende nenhum marginal, pelo amor de Deus, ao contrário. Senhores Ao e contrário. senhoras, nós estamos aqui para discutir, diante da legislação em vigor e a Constituição que assegura o direito da ampla defesa, o que fazer com os dentistas que estão sendo vítimas diariamente. Estamos encaminhando uma discussão com finalidade prática. Peço desculpas, porque às vezes sou chato e até cortante, mas já fizemos centenas de audiências públicas. Já fizemos todos os modelos, inclusive o modelo em que todos os integrantes da mesa fazem discurso e as pessoas que não são ouvidas ficam assistindo e vão embora frustradas. Então, eu prefiro estimular o debate como está sendo feito. E uma vez, por que por escrito? Porque uma vez uma pessoa pediu a palavra e falou 1h30. Eu mandando parar, a pessoa não parava, ficou histérica, e aí virou a maior confusão. Isto é para o interesse de vocês, das senhoras e dos senhores. Por que não montar um fórum onde se troca ideias sobre segurança de forma colaborativa na internet? Criar um sistema aqui, debates, a PCD e o CROSP, para que os dentistas entrem lá no chat e comecem a trocar sugestões. Aí fica uma sugestão, eu não sei se tecnologicamente já dá para fazer isso, mas acho que é uma ótima sugestão. Deixa eu só fazer um resumo, né? Nós ouvimos muitas coisas importantes. Nós temos 2 representantes da área de segurança pública aqui presentes. Nós tomamos conhecimento de delinquentes que entram várias vezes no mesmo estabelecimento, é feito o boletim de ocorrência e a investigação, por algum motivo que vai ser apurado, está parada. Nós tomamos conhecimento que outras investigações nem são iniciadas porque as vítimas não comunicam o fato, pelas mais variadas razões. Surgiu a sugestão de que se pudéssemos estimular a comunicação de uma maneira mais fácil, ainda que fosse uma primeira comunicação, nós aumentaríamos esse índice. Né? Por mais que a gente estimule as pessoas a irem à delegacia, é quase que intuitivo, isso é uma coisa cultural
que vai demorar um pouco para passar. Então, se pudermos criar um mecanismo de comunicação mais fácil pela internet, seria bom. Falamos da cartilha, fizemos já o registro, uma ata daquilo que foi feito. Solicito, inclusive, a nossa assessoria que nos elabore, eu tenho uma memória boa, mas que nos ajudem a fazer. Foi filmado, inclusive, né, que nós vamos reduzir a escrito as principais sugestões. Claro, já vou lhe dar a palavra, Carla. O ótimo é inimigo do bom, né? Então, se nós fizermos uma audiência pública para resolver os problemas do mundo, nós não vamos resolver. Nós temos que avançar um pouquinho mais para deixar os dentistas um pouco mais seguros. Então, eu pergunto, antes de passar a palavra à doutora Carla, que teve uma colaboração importantíssima, reportando um fato grave, que precisava ser do conhecimento das autoridades públicas e terá a palavra. Eu indago se algum dos representantes da mesa, ainda que de forma concisa, gostaria de se manifestar, por favor. Eu passo a palavra à doutora Carla, peço que o microfone seja levado até ela. Doutora Strassini, eu gostaria de dar uma sugestão que não foi dada aí. É assim, nós falamos bastante sobre a questão de como nos proteger, de que forma prevenir, mas o que nós precisamos focar é na causa. Qual é a causa? O aumento de bandidos assaltando dentistas. Este é o problema. É isso que nós vamos ter que terminar. Qual que é a minha opinião? Na minha opinião, a polícia poderia, sim, montar uma célula específica aonde vocês tivessem uma equipe ou algumas pessoas destinadas somente a capturar as denúncias de dentista, porque eu acredito muito que a fala convence, o exemplo arrasta. Quando um bandido me assalta e ele fica impune, automaticamente, a hora que ele chega na casa dele e os colegas veem que aquilo foi fácil, não houve impunidade, ele incentiva outros bandidos a cometerem o mesmo ato contra um dentista. Então, eu acho que poderia ser, sim, montado pela polícia uma célula onde essa célula, por exemplo, nós vamos lá, fazemos o boletim de ocorrência na delegacia. Essa delegacia encaminhasse para um departamento onde ficasse concentrado só o fato da área da saúde. Eu acho que, quando nós começarmos a pegar esses caras de verdade, nós vamos resolver a causa. Vamos inibir os próximos que entrariam e, dessa forma, nós vamos conseguir trabalhar com mais segurança. Principalmente, nos munindo, a gente podendo munir vocês de informações como fotos, essas coisas, vai facilitar a vida de vocês. Então, essa é a sugestão que eu deixo aqui hoje, tá bom? Eu gostaria de fazer um convite à doutora Carla para que, tendo disponibilidade, nos procurasse em nosso gabinete para acompanharmos. Gostaria de estender o convite à senhora, doutora Sandra, doutor Tarcísio, e gostaria de estender o convite a todos aqueles que estão presentes. Dirigir nominalmente as pessoas que se identificaram como vítimas de casos que ainda estão sob investigação. Então, a nossa assessoria fará contato para que nós acompanhemos, embora isto seja desnecessário, diante da dignidade e competência da pessoa que aqui se encontra representando a Secretaria da Segurança Pública e assumiu esse compromisso. Eu passo a palavra ao presidente do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Bom, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade que o deputado deu, não ao Conselho, não a alguém específico, mas a toda a classe odontológica. E agradecer a presença das autoridades policiais, autoridades aqui da nossa classe. Lamentar o ocorrido com o colega do sindicato, mas nós estamos aqui com a ABCD, estamos aqui com a PCD, Dr. Silvestre, da ABO, o pessoal da ODB também presente aqui. Então, não houve nenhum tipo de discriminação e nem cerceamento de palavra, mas é um ordenamento por alguém que tem experiência em audiências públicas, de tal maneira que eu quero reforçar, deputado, que
os representantes da classe odontológica estão aqui nessa audiência, né? Então, vamos analisar essas sugestões, vamos, acredito que, realizar outros encontros como esse, e o principal, encontrar caminhos e soluções objetivas para que esse problema possa ser, se não sanado totalmente, mas pelo menos diminuído. E, em especial, agradecer a presença da Sandra e do Tarcísio, porque eu acredito que se eu pudesse transformar tudo que nós estamos fazendo numa volta ao tempo e evitasse que o que ocorreu tivesse ocorrido, eu faria. Mas, como isso não é possível, fica aqui a nossa disponibilidade, a nossa atenção para que, de alguma maneira, se nós pudermos auxiliar, e o deputado também falou que está à disposição para que esse caso é uma questão de honra para que seja solucionado, assim como todos os outros, mas, em especial, a vocês pela importância da presença de vocês aqui. Meu muito obrigado. Muito bem, uma salva de palmas. Eu gostaria de fazer uma última colocação. Eu sou deputado há 6 anos, mas promotor de justiça há 25. Então, a gente trabalha com isso, tem uma certa experiência. Eu solicito à nossa assessoria que elabore uma ata sintética de caráter propositivo, com todos os itens que foram aqui colocados. Solicito à assessoria que entre em contato com o CROSP, com a PCD, para uma nova reunião dentro do prazo máximo de 15 dias. E solicito que se realize uma nova audiência pública em data a ser designada, para que nós nos debrucemos sobre aquilo que foi realizado a partir desta primeira audiência pública. Porque senão fica uma audiência em que todos extravasam seus sentimentos e se perde no tempo sem qualquer caráter efetivo. Esta é uma audiência pública de trabalho, não de discurso. Nós iremos, então, doutora Stracini, doutora Maria Valéria, fazendo agradecimentos ao doutor Fernando Grela Vieira, ao doutor Luiz Maurício Souza Blazek, respectivamente secretário da Segurança Pública e delegado-geral de Polícia, parabenizados por todo o esforço que tem sido feito. Não é fácil tomar conta de um estado com 40 milhões de habitantes, com todos os problemas que tem em São Paulo. Parabenizo. E nós vamos aqui nos reunir novamente, dentro de 15 dias, para discutir esta ata. A PCD também está convidada. E uma nova audiência pública será realizada, porque depois dessa reunião de 15 dias, nós vamos à Secretaria da Segurança Pública e convocaremos uma nova audiência nos próximos 60 dias. Está determinada a assessoria que assim proceda. Agradeço a todos, uma boa noite, está encerrada a audiência pública.